Olá pessoal, hoje nós vamos falar de uma graphic novel muito interessante, muito bonita, de um autor, de um ilustrador estreante. Eu estou falando de Em Ondas, do A.J. Dangle, e a gente vai falar sobre essa belíssima obra logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para você se inscrever aqui no canal e deixar um like ou um dislike. Isso é muito importante pra gente sentir o termômetro aí dos nossos vídeos. E você estando inscrito também ajuda demais aqui a gente. A gente está querendo chegar em 10 mil inscritos até o final desse ano. Então compartilhe a Seleção Literária com os amigos. Bom, Em Onda é uma graphic novel que conta duas histórias em paralelo. Primeiro a gente tem a própria história do A.J. Dangle com a sua namorada. E a relação deles desde o início do namoro, ali desconhecendo, até a morte prematura da jovem namorada dele por conta de um câncer. E em paralelo nós temos a história dos pioneiros do esporte, do surf, ali dos povos originários da Polinésia. O A.J. Dangle, através da matizes de cores diferentes, ele faz esse capítulo a capítulo a história desses heróis do surf com a história de amor dele e da sua namorada. O interessante nessa história é que na medida em que ele vai contando desde o início a história do surf, ele vai relacionando também desde o início a história dele com a Kristen, que é a sua namorada. E na medida que o surf vai evoluindo, a relação dos dois também vai evoluindo. Até que ele conta, por exemplo, a história do Tom Blake e a história também deixa eu anotar aqui, do Duke Kahanamoku. Foram dois pioneiros do surf. O Duke Kahanamoku, ele influenciou o Tom Blake no surf e a popularização dele, do esporte a partir dos anos 50, 60 até os dias de hoje. E um ponto fundamental dessa graphic novel é o luto. O luto tanto do ponto de vista dos heróis que criaram o surf, das homenagens prestadas, da reverência que o Dangle faz a essas figuras. E aí é um luto no sentido de homenagem, né, de uma reverência ao grande herói do esporte, e o luto envolvendo a relação amorosa dele com a namorada, que nos últimos meses de vida, nas últimas batalhas ali contra o câncer, sabendo da despedida iminente que viria a acontecer da sua namorada, da família dela, é uma história muito triste. Ele trabalha muito bem essas duas formas de encarar o luto. Além disso, ele trabalha muito bem o drama. É óbvio que a gente está falando aqui de um amor de duas pessoas muito jovens, no vigor da sua vida. E ele precisava colocar uma carga dramática muito forte nessa história. E a chance de acontecer algo errado, dele perder a mão na narrativa, de colocar essa carga dramática, de entrar num clichê muito profundo, é muito grande, ainda mais para um cara estreante como ele. Mas felizmente ele consegue fazer isso muito bem. O drama está composto estilisticamente nessa narrativa de uma forma que não cai em sentimentalismos baratos. E esse é um trunfo dessa história. Também é um trunfo muito grande dele relacionar a história de dois conhecidos, dele e da namorada, dois adolescentes jovens ali que estão no auge do seu vigor físico, se apaixonando, conhecendo o mundo, se descobrindo. Saber relacionar com uma história de um esporte tão popular que recentemente estreou nas Olimpíadas, por exemplo, e cada vez mais está ganhando uma popularidade. E acima de tudo, não só do ponto de vista estilístico da narrativa, acima de tudo ele é muito feliz nas ilustrações, né? Claro, né? Eu não entendo da análise técnica aqui dos traços, eu não sou ilustrador, não sei nem fazer uma casinha no desenho, mas eu fiquei sabendo que houve algumas críticas relacionadas ao traço dele, porque é um traço gráfico, é um traço feito em computador. O que pra mim não perde nada, assim, eu adorei
as ilustrações e os respiros relacionados às questões narrativas, por exemplo. Cenas muito longas aqui de solidão, por exemplo. Cenas até mesmo sem texto, dele surfando, dele no mar, sozinho, relacionando com as questões do luto. Eu acho que foram muito felizes. Aqui pro final especialmente, eu acho que pro final tem uma carga dramática ainda mais precisa com as ilustrações que ele produz. As ondas, por exemplo, a cama de um hospital, dela em estado terminal, convalescendo, eu acho que combinam muito bem com a proposta da narrativa que ele criou. Cenas como essa, por exemplo, em que ganham todo o quadro da graphic novel aqui, contemplando as questões envolvendo o luto. Inclusive tem um destaque que eu coloquei aqui, em que ele diz: tanto o luto quanto as ondas crescem até que não conseguem mais conter a própria forma, perdem a estabilidade e então desabam, até se assentarem em uma superfície tranquila e uniforme. Faz sentido do ponto de vista narrativo, todas essas ilustrações. É uma graphic novel grande, assim, volumosa, e que ele consegue dar um toque sensível, dramático, muito bem feita. Apesar da ação do próprio movimento do surf, né? Apesar da necessidade de você utilizar muito o seu corpo, de você utilizar o equilíbrio em cima de uma prancha, dos primórdios da descoberta desse esporte, da evolução da prancha, enfim, essa profundidade da narrativa com o traço do A.J. Dangle. Então essa é a nossa dica da semana, Em Ondas. Confiram, lançado aqui pela editora Nemo, que inclusive está sendo bastante premiada, já tem até inclusive os direitos já de uma animação de uma produtora francesa que vai sair em breve. Mais um grande livro aqui lançado pela editora Nemo. Deixa um comentário aqui embaixo o que você conhece dessa ilustração, me indica outras graphic novels que você leu aí recentemente para eu trazer aqui pro canal e a gente conversar um pouquinho. Aproveita para se inscrever no canal, conheça os nossos outros vídeos, conheça o nosso conteúdo aqui na Seleção Literária, compartilha com os amigos para a gente chegar em 10 mil inscritos até o final do ano. E é isso aí, pessoal. Valeu!